Nós estamos quase no final da exposição deste livro das Escrituras. É o último livro profético do Antigo Testamento e é a derradeira fala oficial, inspirada de Deus no tocante à profecia. É possível que nós tenhamos o livro de Neemias escrito depois de Malaquias, como última coisa efetiva escrita, mas como profecia, esta é a última vez que Deus fala, e depois Ele só vai falar de novo por meio de João Batista, que anuncia o caminho do Senhor. Portanto, vamos encarar esta profecia como um recado final. Ainda há mais um pedacinho que o reverendo Wellington vai expor no domingo que vem, permitindo Deus. Mas este é o último recado de Deus antes dele entrar em silêncio durante 400 anos. Capítulo 4: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, e diante desta profecia, que tem quase 2 milênios e meio, nós pedimos a Tua unção, a Tua graça, para nós meditarmos e trazermos para os nossos dias aquilo que é significante para nós. Nós suplicamos que o Senhor derrame também Tuas bênçãos sobre o reverendo Luiz Roberto, que está lá em Louveira, que ele ministre a Tua palavra com alegria, com fidelidade, com os nossos irmãos de lá. E que o Senhor abençoe aqueles irmãos que estão, porventura, em casa, participando do nosso culto à distância. Nós suplicamos que todos nós sejamos edificados com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, o livro começou declarando o amor de Deus por este povo de Israel. Esse povo de Israel começou com 12 tribos. Este povo começou com muita gente saindo do Egito. Esse povo começou com uma devoção temerosa diante de Deus, porque Deus lhes apareceu no Monte Sinai e o monte fumegava. Então eles tiveram medo do Senhor e eles se prontificaram a obedecer a Deus em todas as coisas que Deus determinasse. Geralmente é assim, nós nos propomos, no início do ano nós nos propomos, no início de cada temporada da nossa vida nós propomos, no casamento nós propomos, mas a nossa vida não é sempre de cumprimento das nossas promessas. Uma das coisas que nos caracterizam como humanos é a nossa descontinuidade, a nossa mudança de objetivos, a nossa visão diferenciada em virtude das circunstâncias.
Há um cântico que diz que eu não olho as circunstâncias. Mas vamos confessar? Nós olhamos as circunstâncias. E muitas vezes nós nos perturbamos tanto com as circunstâncias que elas tiram de nós o chão. E nós perdemos os referenciais. E é preciso rapidamente retornar à fé. Um dos trabalhos de Malaquias, então, foi exatamente este, de mostrar a este povo que agora não era mais 12 tribos, era talvez a mistura de alguns judeus, portanto da tribo de Judá, com alguns benjamitas, da tribo de Benjamim, que tinham composto o reino do sul, o reino de Judá, que foi despatriado e que foi trazido de volta depois dos anos de cativeiro para a terra, reconstruiu o templo de Jerusalém, mas já não era o povo com o mesmo sabor de vitória, com o mesmo sabor de dependência, com a mesma forma de acreditar em Deus. Eles estavam muito machucados, eles estavam muito incrédulos, eles estavam muito reticentes, eles estavam com muita dificuldade para entender e aceitar o plano de Deus para a vida deles. Eles estavam em crise. No domingo passado, o reverendo Luiz Roberto tratou deste último parágrafo, o parágrafo anterior, em que Deus mostra que Ele não vai excluir o povo todo, mas haverá um remanescente, haverá um grupo de pessoas que, a despeito das dificuldades e das circunstâncias, vai continuar vivendo ao lado do Senhor. E Malaquias termina o versículo 18, dizendo assim: vocês então verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós precisamos entender que o que Deus requeria daquele povo e requer da igreja hoje, não é que a igreja faça obras, não é que a igreja construa grandes legados, mas é que a igreja seja obediente, a igreja seja fiel, a igreja seja dependente dEle, a igreja seja obediente a Ele. A igreja primitiva, de certa maneira, fez isso um pouco de tempo, porque quando eles se reuniam para adorar a Deus, diz o texto bíblico que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Quem faz a obra de redenção valer a pena é o Senhor. E o que exige de cada um de nós é que nós nos mantenhamos fiéis. Esse é o preço a pagar. Esse é o preço a pagar. Malaquias foi obrigado a dizer contra a classe sacerdotal como um todo, que esta classe não servia a Deus, tinha perdido o foco, tinha se tornado uma classe liberal, uma classe que admitia qualquer tipo de sacrifício em qualquer condição dos animais, tinha permitido qualquer oferta, mesmo que ela fosse imperfeita. Vai, passa, faz, entrega lá. A classe sacerdotal então foi atacada e castigada pelo Senhor. Também Malaquias acabou dizendo que os membros do povo, as pessoas do povo, tinham sido infiéis aos seus casamentos de origem e desejado mulheres estrangeiras, de maneira que eles acabaram sendo pagãos. E pelo fato de serem pagãos, eles se tornaram intragáveis ao Senhor. Lembrando de Jesus, Jesus disse: não podeis servir a Deus
e as riquezas. Quer dizer, não há compatibilidade de nós termos dois deuses na nossa existência. É necessário que a gente tenha um só, e este um só seja o Senhor dos exércitos, seja o Deus da Bíblia. Depois, Malaquias mostrou outra demanda de Deus, porque as pessoas acham que Deus, eventualmente, exerce mais a sua justiça, o seu favoritismo com quem não liga para Ele. Deus abençoa os que não ligam para Ele, mas nós que ligamos para Ele, nós que nos devotamos a Ele, sofremos, padecemos a disciplina dEle, vivemos debaixo do jugo dEle. É estranho a gente pensar no fato de que Jesus Cristo disse assim: venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos pela própria força da lei, não é? E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quer dizer, o fato deles terem que obedecer a Deus e de serem disciplinados, porque Deus era zeloso com a sua palavra, com a sua lei, os desanimou. E eles disseram assim: Deus não liga para a gente, Ele liga para os outros. Deus é mais justo com os outros do que conosco. Quer dizer, estava tudo confuso. Então Malaquias foi identificando estas coisas e foi denunciando a pedido de Deus. Depois, Malaquias ainda levantou a questão de que a tribo de Levi, o pequeno remanescente de Levi, que não tinha terra, que não tinha direito à terra, que só tinha direito do culto, da manutenção do culto, que vivia dos dízimos do povo, eles estavam deixando de receber, e por isso o templo estava esvaziado desta mão de obra. E Deus disse: vocês, povo, a nação toda, me rouba, me agride, porque vocês não dão o que é meu aos levitas, a quem eu dei o dízimo e a oferta. Então, depois disso, a última coisa que antecede aqui a nossa reflexão de hoje é exatamente o fato de que o povo estava indiferente a servir a Deus. Algo mais ou menos assim: olha, eu sei que eu devo servir a Deus, mas eu o farei quando eu tiver tempo, quando eu tiver oportunidade, porque agora os meus compromissos familiares, porque agora o meu trabalho, porque agora os meus estudos, porque agora o meu cansaço físico me atrapalham, me impedem, então eu vou priorizar primeiro o cuidado comigo, porque eu sou o centro do universo, e depois eu trato com Deus. Isso está acontecendo muito hoje. As pessoas, de um modo geral, e eu falo de pastores, eu falo de presbíteros, eu falo de diáconos, eu falo de membresia, as pessoas não estão comprometidas com o Senhor para valer. É claro que há um remanescente que faz isso, mas há muitos cristãos nominais que são como aquela semente da parábola que caiu no chão com espinhos. Ela cresceu, ela tinha terra para crescer, mas os espinhos também cresceram e impediram que aquela semente gerasse frutos. Ela estava lá, bonita, impávida, era como as outras, mas era diferente porque era estéril. E eu tenho medo que a igreja moderna, a igreja contemporânea, seja composta de crentes estéreis, a começar de mim. Então Malaquias chega ao final do seu livro para falar, para dar um último recado, e ele aponta para o futuro. Ele não aponta para o passado, ele não aponta para as coisas que, porventura, ele está assistindo no momento, mas ele aponta para o futuro. O que espera
o que deve esperar um ser humano do futuro. Qualquer ser humano, crente, cristão ou não, judeu ou não, o que ele deve esperar do futuro? Bom, a coisa se chama dia. E nós encontramos referências a muitos dias na Bíblia. Por exemplo, o dia que Deus tirou Israel do Egito. Um dia. O dia que Deus derramou chuva sobre a terra, muito antes desse tempo, o dia que Deus derramou chuva sobre a terra e o dilúvio começou. O dia em que surgiu no deserto um homem falando que estava próximo o reino dos céus e que as pessoas deviam se arrepender. Quer dizer, há vários dias nas Escrituras, mas este dia, ele é de certa maneira relembrado como o último dia, não os últimos dias, porque nós igreja, de acordo com Paulo, nós estamos vivendo os últimos dias, de Jesus para cá, até a volta de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas o dia do Senhor, no Antigo Testamento, ele tem a visão de ser um dia de prestação de contas, um dia de juízo, um dia de relatório, um dia em que os livros e livros e livros do Senhor serão abertos. Vocês viram no Apocalipse que tem livro lá. Eu não sei como é que é esse livro, como é que é esse formato de livro, mas eu sei que o livro está lá, o registro está lá, e vão se abrir os registros da minha vida e da sua vida. O que nós pensamos, o que nós dissemos, o que nós fizemos, o que nós apreciamos, o que nós detestamos, as malícias que tivermos, tudo nesse livro. Nossa vida devassada. Bom, é fácil, não é? Para Deus, nós lemos que o Senhor sabe o que a gente vai falar daqui 10 minutos. Nem eu sei o que vai acontecer quando eu falar daqui a 10 minutos, mas o Senhor sabe. Não é fácil para Ele registrar as intenções dos corações? Então, quando Malaquias começa a falar do dia, ele vai falar naturalmente sobre o juízo de Deus, a forma como Deus vai julgar as pessoas e o que vai apresentar. Na verdade, todas as nossas obras humanas vão ser confrontadas com a santidade de Deus. Porque o padrão para o julgamento será a santidade de Deus, será a justiça de Deus, serão os elementos que compõem o caráter de Deus. Deus vai ser o padrão e nós vamos ser confrontados em relação ao padrão. Ora, ele está dizendo que este dia vem queimando como fornalha. Vamos nos lembrar que ele não é o único que diz isso. Isaías disse disso, Joel disse disso, Amós disse disso, Obadias disse a respeito desse dia do Senhor, Sofonias, e todos esses profetas do Antigo Testamento tiveram uma impressão que era uma impressão muito forte desse dia. É um dia de assolação, é um dia de muita vergonha para a população mundial, é um dia de confronto, é um dia em que as pessoas estarão arrasadas, procurando a morte e não encontrando. É um dia de prestação de contas. E Malaquias tem que afirmar, ele tem que afirmar, como os outros afirmaram,
o que vai acontecer com as pessoas? O que vai acontecer com as pessoas? Porque Deus virá como juiz dessas pessoas, da humanidade como um todo. Uma das coisas que caracteriza a visão profética do Antigo Testamento, vamos nos lembrar que Pedro disse que os profetas profetizaram, mas muitas vezes eles indagaram a respeito do que era, mas não foi revelado a eles o que era. Eles foram profetizando por unção de Deus, mas ao mesmo tempo eles foram perguntando e tentando descobrir o que é que Deus estava pensando. Deus foi contando aos pedaços. A revelação das Escrituras é progressiva. Ela vai caminhando. É por isso que nós necessitamos do Antigo e do Novo Testamento juntos. A gente não pode desprezar nenhum nem outro. E a gente precisa ler o Novo Testamento de maneira cristológica, enxergar, como os apóstolos fizeram, Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Um professor meu, muito querido, ao falar de como os profetas enxergavam o dia do Senhor, eles diziam assim, que eles enxergavam o dia do Senhor como o juízo de Deus sobre as nações e a libertação e a exaltação de Israel. Os israelitas, em parte, olharam só para o lado das bênçãos prometidas nas profecias e ficaram desiludidos com a aprovação. E por isso, então, eram tão fracos no tempo de Malaquias. Mas quando nós olhamos para a história bíblica, nós verificamos que há a introdução de um elemento novo, que também foi anunciado no Antigo Testamento, que é a vinda humilde do Senhor Jesus. Nós podemos dizer assim: houve um dia em que o Filho de Deus entrou na terra. Passou alguns anos conosco e saiu da terra. Mas o dia do Senhor aqui, os profetas não conseguiam ainda, ou não tinham como enxergar esta intervenção de Deus por meio de Jesus Cristo, apesar de falarem dele. Então há evidências nos profetas do fato de que Jesus Cristo estava lá, estava prometido, teria características, teria condições. Ele será o príncipe da paz, ele será conselheiro, ele será Deus forte, ele será Pai da eternidade. Quer dizer, há referências, mas elas são superficiais, porque ninguém conseguiria admitir Deus vindo em carne habitar entre nós. Seria demais para eles, seria demais para nós. Então, quando nós pensamos no dia do Senhor, nós temos que olhar o seguinte, que o profeta enxergava o dia do Senhor, mas nós agora enxergamos a primeira vinda de Jesus como um evento que nos alcança com a sua graça, e o dia do Senhor que continua lá. Então agora sim, vamos falar do dia do Senhor conforme a visão do Novo Testamento. E a visão do Novo Testamento é muito simples, meus irmãos. O dia do Senhor existe, é real e vai acontecer mesmo. O dia do Senhor será um dia de avaliação de todos os seres humanos, não escapará um, inclusive os crentes. Quando Paulo fala a respeito dos crentes em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz com toda clareza que nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. O reverendo Wellington já fez referência a esta passagem nos seus sermões, dizendo então que haverá pessoas que produziram obras de prata, ouro e pedras preciosas, mas haverá pessoas que produziram
frutos de madeira feno-palha. Qual vai ser o critério? O critério de avaliação será o mesmo do dia final: fogo. E o texto nos diz com toda clareza: as pessoas crentes em Jesus Cristo, que foram alcançadas pela misericórdia de Deus, subsistirão ao fogo. Entretanto, o que acontecerá com elas é que, em virtude das obras que produziram como crentes em Jesus Cristo, terão tratamento diferenciado. Eu já brinquei com esta questão várias vezes, porque eu fico pensando que eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas eu acho que eu vou entrar com os poucos cabelos que ainda me restam, fumegando, porque o fogo vai consumir tudo que eu fiz. E eu estou baseado numa palavra que Jesus Cristo disse aos discípulos: depois de vocês haverem feito tudo, digam assim: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que deveríamos ter feito. Nenhuma obra nossa, queridos irmãos, feita por nosso próprio esforço vai ter valor. A obra que vai ter valor naquele dia vai ser a obra que nós fizemos genuinamente em nome de Jesus, e a gente não tem essa memória. Quem tem essa memória, quem tem essa avaliação é o Senhor. É o Senhor quem vai dizer: olha, você achou que não valia nada, mas eu achei que valia. E nós vamos dizer: mas Senhor, e essa outra coisa que eu fiz? Não vale nada, porque você cultuou a você mesmo naquele dia. Você se elogiou, você se achou o máximo, e isso basta. A sua glória foi aquela lá, quando as pessoas bateram no seu ombro e disseram assim: maravilhoso! E você ficou todo feliz, todo eufórico com essa notícia. Aquela glória que ficou lá. Agora, aqui você não tem glória nenhuma. Pois é, então o dia vai trazer o seguinte: para quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a profecia diz assim: os soberbos e os que praticam o mal serão como a palha. Quando a gente quer começar um foguinho, o que a gente usa? A gente usa aquilo que se consome muito rápido, que não tem vida em si mesmo, que está seco, que está absolutamente incapaz e que está somente apto para combustão. Assim é uma pessoa que desconhece, desconsidera, desrespeita, ignora o Senhor Deus dos exércitos na sua vida. Esta pessoa é nada. Enquanto que aquela pessoa a quem Deus trouxe para perto de si, lhe foi imputada uma nova vida. O apóstolo Paulo entendeu isso claramente e disse assim: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Sabe, você trabalha, você estuda, você é casado, ou você é solteiro, está se programando para casar, você está procurando uma profissão, não importa o que você esteja fazendo, mas se você creu em Jesus Cristo, o poder de Deus te alcançou para você ser um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, por onde você andar, e você pode invocar a graça de Deus sobre as pessoas que te cercam. Paulo diz que uma pessoa crente é uma fonte de santificação da sua casa.
mas nós vamos saber com certeza quem é do Senhor e quem não é do Senhor no dia da fornalha, no dia do juízo, no dia que efetivamente vai fazer com que as pessoas não sobrevivam com seus próprios méritos. Essa palavra é muito difícil para mim, meus irmãos, mas não deve ser agradável para vocês também. Serão como a palha, o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Esta profecia não nos dá base nenhuma para dizer que os ímpios serão extintos. Nós temos denominações que pregam que a morte não será eterna, o castigo não será eterno. Porque quando Jesus Cristo falou desse dia em Mateus 25, ele diz que os que estiverem à esquerda dele irão para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse confirma a mesma informação. E eles serão atormentados com a besta, com o diabo, com todas as figuras lendárias da maldade. Eles serão atormentados para sempre. Eles terão vida eterna, sim. Mas Deus não estará lá. Tente imaginar como é que será esse lugar. Para o crente está dito: Deus enxugará os olhos, Deus enxugará de todas as lágrimas os olhos dos que estão do lado dele. Agora faz o contrário. Deus não enxugará nenhuma lágrima dos que estão distantes dele. E quando tudo isso começa? Começa no dia do Senhor. Mas Malaquias não nos deixa apavorados. Porque ele diz no versículo de número 2: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Espera um pouquinho. Alguém aqui aguenta ficar diante do sol o dia inteiro? É claro que alguns profissionais são obrigados a ficar o dia inteiro no sol. E eles têm que se proteger do sol, porque o sol queima. Mas, ao mesmo tempo, todos, inclusive eu, que necessitam de vitamina D, precisamos do sol. E temos que tomar sol. Não é verdade? Essa figura, sol da justiça, não aparece em outro lugar no Antigo Testamento. Aparece só aqui. E esse sol da justiça, provavelmente Malaquias não compreendia quem era, se era uma pessoa, se era uma atitude de Deus, se era uma forma de Deus agir. Ele não, com certeza ele tinha a dificuldade de interpretar como nós temos quando só lemos Malaquias sem conhecer o Novo Testamento. Porque nós claramente podemos perceber aqui que Deus, para a execução de toda a humanidade, tem uma alternativa para os remanescentes, para aqueles que são justos, para aqueles que servem a Deus. E o interessante é que estas pessoas não estão se baseando no próprio mérito para servir a Deus, elas estão baseadas na salvação que Deus promove.
Então Malaquias vai dizer assim: para vocês que temem o meu nome, e aí você sonde o seu coração. Você teme o Senhor? Então, se você teme ao Senhor, se você crê nele, se você o confessa como seu Senhor e Salvador, se você milita por ele nesta sua caminhada terrena, é para você. Vai surgir o sol da justiça, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Essa ideia de asas é a ideia de algumas coisas que havia no tempo de Malaquias. Havia desenhos, havia gravuras, havia esculturas que mostravam asas, que mostravam estas coisas que Malaquias está escrevendo aqui. Mas não é difícil nós sabermos e nós pensarmos no fato de que ele está se referindo a um Redentor, a uma pessoa específica que nós sabemos que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O que Malaquias não conseguia perceber é que haveria necessidade desse sol da justiça, em primeiro lugar, vir à terra para salvar e não para julgar. Quando Jesus Cristo veio, há 2000 anos atrás, ele disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, Jesus Cristo estava se oferecendo pelo mundo, como propiciação dos pecados do mundo, para aqueles a quem Deus lhe deu. E ele disse uma coisa muito dura lá em João. Ele disse assim: todos aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim. Se você veio para valer para Jesus Cristo, é porque o Pai deu você para Jesus. E ele se tornou o sol da justiça. Como ele se tornou o sol da justiça? Ele executou a justiça divina no nosso lugar. A gente tem ouvido muitos sermões acerca desta verdade. Jesus Cristo substituiu a gente diante de Deus. O perfeito, o puro, o sincero, o verdadeiro, o obediente, o cumpridor das leis de Deus, tomou o nosso lugar, que somos inconstantes, imperfeitos, variamos de acordo com as circunstâncias, para que nós fôssemos apresentados a Deus e resgatados da nossa vã maneira de viver. Queridos, quando se fala do sol da justiça, nós temos que entender então que a primeira missão do Senhor Jesus Cristo foi ser o Cordeiro propiciatório, a pessoa substitutiva, a pessoa generosa que olhou para nós com amor e disse: olha, vinde benditos. Não é? Mas a palavra de Deus mostra que o sol da justiça também está presente no dia, e não mais como advogado, como paráclito das pessoas. Quem creu, creu, quem não creu, se perdeu. Ele virá com braço forte, ele virá como santo juiz. Quando ele falava aos discípulos, ele disse assim: vocês vão ver o sinal do Filho do Homem nos céus, porque quando vier, eu virei em glória. Quando o escritor do Apocalipse foi arrebatado na ilha de Patmos, ele estava ali,
e lhe apareceu, e ele ouviu uma voz de uma pessoa falando com ele, e ele se virou para quem era, para ver quem era, e lá no livro ele escreve assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas, e cita as igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido e à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Esse é o sol da justiça. Ele está diferente daquele formato inicial do meigo Jesus, do verdadeiro Jesus, do apontador das falhas humanas, do confrontador de escribas e fariseus. Ele está diferente daquele que olhava para a viúva, olhava para a criança, olhava para a prostituta, olhava para o publicano. Agora, ele está empoderado. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora ele é cheio de glória, mas ele tem uma palavra, e a palavra que ele tem para os que temem o seu nome é: vinde, benditos de meu Pai. Mas para aqueles que não temem, o sol da justiça dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês sentem o peso do sol da justiça? Eu estou tentando reproduzir com a minha voz aqui, mas eu não sou capaz de reproduzir o som de muitas águas. Então nós estamos diante de uma profecia que nos mostra 2 lados: o lado do sol da justiça, que efetivamente será sempre visto como servo do Senhor, sofredor, mas também o lado daquele que é juiz por direito. E o texto do Apocalipse nos diz que a louvação que houve nos céus foi justamente: você merece, o Senhor merece fazer isto, porque o Senhor comprou de toda tribo, língua, povo e nação aqueles que temem o teu nome. Você está nesse rol? Você está nesse rol? Como é que você olha o sol da justiça? Com ternura, amor, temor, com reverência. Você não abusa do nome do Senhor Jesus Cristo na sua fala, nas suas piadas, nas suas coisas. Você trata o Senhor Jesus com muita consideração. É bom que faça isso. E a última coisa que eu gostaria de mencionar está no verso 4. Meus irmãos, no verso 4 nós lemos uma recomendação do Senhor, uma ordem do Senhor, melhor dizendo, em função do seu silêncio que vai acontecer durante 400 anos próximos. Ele diz assim: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos.
quando eu não falar pelos profetas, eu vou falar pela palavra que eu dei. Apesar de Deus não ter nenhuma revelação, nenhum autor inspirado a partir de Malaquias para frente, até o tempo do Novo Testamento, ele não ficou calado, porque a palavra estava ali. O apóstolo Paulo, citando passagens do Antigo Testamento, diz: a palavra está junto de ti, no teu coração. O que Malaquias estava dizendo ao povo? Vocês precisam voltar à Escritura, vocês precisam se manter fiéis à Escritura, vocês precisam lembrar-se constantemente do meu caráter, das minhas decisões, porque afinal de contas vocês são meu povo, eu comprei vocês e vocês não têm o direito de desprezar o contrato que eu fiz com vocês. Precisam ser fiéis a tudo quanto eu lhes dei no Monte Sinai, no Monte Horebe. O apóstolo Paulo, quando falou da Escritura, disse que a Escritura é divinamente inspirada, apta para corrigir, para redarguir, para instruir, para educar na justiça, etc. Ele falou de uma porção de coisas a fim de que nós sejamos pessoas aptas a viver por Deus. Eu vou ao texto porque é melhor ler do que citar e colocar etc. Não é? Então vamos ao texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos de número 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos entender o recado de Deus de Malaquias para as pessoas do seu tempo, e trazer para o nosso tempo, nós devemos nos lembrar que quando Deus nos trouxe à luz, quando nós fomos trazidos para o seu reino, Ele implantou em nós a natureza de Cristo e derramou sobre nós o Espírito Santo do Senhor, de maneira que nós somos capazes de ler a Escritura e, com a ajuda do Senhor, interpretá-la. Cada crente é intérprete das Escrituras, e esse é um princípio da Reforma Protestante. Cada crente precisa ler a Escritura e precisa se adequar às Escrituras. Quando Deus aparentemente não lhe fala nada por outros meios, o veículo principal sempre foi a Escritura. Eu vou mudar um pouco a frase, porque dá a impressão que a Escritura ficou relegada para um plano distante. Não, a Escritura é o primeiro passo. Você não depende dos pregadores, porque os pregadores são falhos, você depende da Escritura. Mas você é abençoado com os pregadores, você é abençoado com as pessoas que estão à sua volta, com os crentes que se edificam mutuamente. O importante é pensar o seguinte, que Deus continua falando, mesmo quando aparentemente não acontece nenhuma revoada de pássaros, quando não acontece nenhum efeito assim que a gente considere sobrenatural. Deus continua falando pela Escritura, e os crentes devem viver atentos. Sabe por quê? Porque os apóstolos disseram que o dia vem como ladrão de noite.
Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser a Trindade excelsa. Pode ser que seja hoje à noite, pode ser que seja amanhã. Como é que você vai encarar o dia do Senhor? Se você estiver com o sol da justiça cuidando de você, e se você estiver prestando atenção nas Escrituras, esse dia não vai te pegar de surpresa, porque você estará de pé. E eu gostaria de encerrar esta reflexão convidando todos vocês para viverem intensamente a expectativa do dia do Senhor, não com medo, mas com confiança, não com paúra, mas em plena certeza de fé, de que aquele dia não te pegará de surpresa. Pelo contrário, será o dia em que o Senhor Jesus pessoalmente, cheio de glória e majestade, numa visão terrível para muitos e privilegiada para um remanescente, vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Eu fico imaginando se ele dissesse assim: vinde, Marcos, bendito de meu Pai. Vinde, Esther, bendita de meu Pai. Pronto, acabou o nome. Você pode dizer o seu nome? Então vamos lá, 1, 2, 3. Vinde de meu Pai, bendito de meu Pai. Mais uma vez, ensaiamos, não é? Agora vamos fazer? Vamos fazer? Então, vinde, bendito de meu Pai, tá bom? E você coloca o nome no meio. Isso se você confessa Jesus. Se você não confessa, não se traia não. Aceite Jesus agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Vinde, bendito de meu Pai.